O ano é 30 depois de Cristo e Jerusalém está prestes a explodir, não com espadas, não com exércitos, mas com algo muito mais perigoso: uma ideia. De longe, tudo parece normal. Peregrinos caminham pelas ruas, rituais seguem seu curso, a cidade pulsa como sempre. Mas por baixo dessa aparência tranquila, existe uma tensão quase invisível. Uma pressão crescente que nenhum império consegue controlar completamente. Porque aquela não é apenas mais uma celebração. É a Páscoa, o momento em que um povo inteiro relembra como foi liberto de um império no passado. E Roma sabe exatamente o que esse tipo de memória pode provocar. Memórias despertam identidade. Identidade desperta coragem. E coragem, no momento errado, pode se transformar em revolta. Por isso, soldados estão em todos os cantos, observando cada movimento, cada conversa, cada reunião que pareça um pouco fora do normal. Não porque a rebelião começou, mas porque ela pode começar. E para um império, a possibilidade já é motivo suficiente. É nesse cenário que um homem entra na cidade, não com um exército, mas com algo muito difícil de conter: uma mensagem. Em poucos dias ele será preso, rejeitado e executado. Mas a pergunta que atravessa séculos não é como isso aconteceu, é por quê. Jerusalém, naquele momento, vive sob uma estabilidade que, na verdade, é uma ilusão cuidadosamente mantida. A cidade é dominada por Roma, mas administrada por líderes religiosos locais, que caminham constantemente sobre uma linha extremamente perigosa entre autoridade e submissão. No centro de tudo está o templo. Mais do que um lugar sagrado, ele funciona como o coração político daquele sistema. É dali que vem a influência. É ali que a ordem é sustentada. E aqueles que controlam esse espaço sabem de uma verdade desconfortável. O poder que possuem não é realmente deles. Ele é concedido, condicionado e pode ser retirado a qualquer momento. Basta um erro, um tumulto, um sinal de descontrole durante a Páscoa, e Roma não hesitaria em intervir com força absoluta. É nesse ambiente que Jesus de Nazaré surge. Ele não chega como um líder militar, não assume uma posição oficial, não apresenta estratégias de tomada de poder. Ainda assim, multidões começam a segui-lo. Não porque ele promete derrubar Roma, mas porque fala com uma autoridade que ninguém consegue explicar. Uma autoridade que não vem de cargos, nem de instituições, mas de algo mais profundo. Ele fala sobre um reino, não um reino visível, não um território que possa ser conquistado ou defendido. E é justamente isso que começa a desestabilizar tudo. Porque aquilo que não pode ser definido também não pode ser facilmente controlado. As pessoas escutam e começam a imaginar algo diferente. Ainda não é uma revolta, ainda não é um movimento político claro, mas é o início de algo, uma possibilidade. E possibilidade, em uma cidade carregada de história e expectativa, é o suficiente para criar tensão. Os primeiros a perceber isso não são os romanos, são os líderes religiosos. Eles observam as multidões crescendo, a influência se expandindo, a atenção das pessoas mudando de direção. E o problema não é apenas espiritual, é político. Porque cada ensinamento, cada reunião, cada momento de atenção pública aumenta o risco. Se Roma interpretar aquilo como instabilidade, as consequências não cairão sobre o homem que fala, mas sobre aqueles responsáveis por manter a ordem. E então a pergunta muda. Já não importa tanto quem ele é. O que começa a preocupar é o que ele pode se tornar. E nesse ponto, o medo começa a crescer. Existe um padrão se formando, mesmo que ninguém ainda consiga enxergar completamente. Um homem entra na cidade sendo aclamado. Alguns o chamam de rei. Ele fala abertamente sobre um reino. Ele interfere diretamente nas atividades do templo, questionando práticas e autoridade. E tudo isso acontece exatamente no período mais sensível do ano. Para Roma, isso não parece coincidência, parece escalada. E Roma não espera a rebelião acontecer. Ela age antes.
Nos bastidores, longe dos olhos da população, decisões começam a ser tomadas. Conversas acontecem em silêncio. Não há um único momento decisivo, mas uma construção gradual de inevitabilidade. Algo precisa ser feito. A prisão não acontece à luz do dia, não diante das multidões. Acontece à noite, em segredo, longe das pessoas que poderiam reagir. Esse detalhe, por si só, revela tudo. Não se trata de justiça, se trata de controle. Um homem que fala em público é capturado no escuro porque o verdadeiro perigo não está na violência, está na influência. Quando palavras começam a mover pessoas, quando ideias começam a circular sem controle, o sistema perde a sua capacidade de prever o que vem a seguir. E imprevisibilidade é algo que nenhum império tolera. O julgamento que vem depois não segue um fluxo claro, é rápido, fragmentado, pressionado. Testemunhas se contradizem, acusações mudam, nada parece sólido. Mas a verdade é que solidez não é o objetivo. O objetivo é resolver, rápido, antes que a cidade acorde, antes que perguntas surjam, antes que o equilíbrio frágil da ordem seja quebrado. E mesmo assim, existe hesitação, porque o caso não se encaixa no padrão. Não há exército, não há organização militar, não há sinais de uma revolta concreta, apenas um homem, cuja influência não pode ser medida com precisão. E isso cria um problema ainda maior. Quando Jesus é levado até Pôncio Pilatos, o governador romano, tudo muda de dimensão. Pilatos não está interessado em debates religiosos. Sua função é simples e brutal: manter a ordem e proteger o poder de Roma. E dentro dessa lógica, só existe uma pergunta relevante: você é o rei dos judeus? Essa não é uma pergunta espiritual, é política. Porque em Roma existe apenas um rei. E qualquer sugestão de outro, mesmo que simbólica, representa risco. A resposta não resolve o problema. Contrário, aumenta a tensão. Não há uma negação direta, nem uma afirmação clara, apenas uma ambiguidade que Roma não sabe lidar. O império exige definições: ameaça ou não ameaça, culpa ou inocência, agir ou liberar. Pilatos hesita, e é nesse momento que a pressão começa a crescer. Não de forma espontânea, mas construída. As vozes aumentam, as acusações ganham força, a situação muda de foco. Já não é mais sobre o homem diante dele, é sobre lealdade, sobre imagem, sobre sobrevivência dentro do sistema. A frase que muda tudo é direta e calculada: se você soltá-lo, não é amigo de César. No mundo romano, isso não é um comentário, é uma ameaça. Lealdade define quem vive e quem cai. Demonstrar fraqueza, aceitar qualquer possibilidade de rivalidade é abrir espaço para a suspeita. E em Roma, suspeita pode ser fatal. Agora a decisão deixa de ser jurídica, ela se torna estratégica. Pilatos não está escolhendo entre certo e errado, está escolhendo entre estabilidade e risco, entre manter o controle ou permitir a incerteza crescer. E é aqui que a história muda de direção. Não com espetáculo, mas com cálculo. Pilatos escolhe a ordem. A sentença é crucificação, um tipo de execução reservado para aqueles considerados inimigos do Estado. Não é apenas uma morte, é uma mensagem. Roma não está apenas eliminando um homem, está definindo o que ele representa. Se ele é de fato uma ameaça, já não importa. O que importa é o que ele pode inspirar. E inspiração, no momento errado, pode derrubar impérios. A execução é pública, intencionalmente. A acusação é exposta para todos verem: Rei dos Judeus. A intenção é clara: ridicularizar, intimidar, servir de aviso. É assim que Roma mantém o controle. É assim que ideias são esmagadas antes de crescerem. Mas algo não se encaixa. O homem na cruz não reage como um rebelde. Não há resistência, não há discurso final de confronto. Não há tentativa de transformar a morte em revolução. Apenas palavras. Palavras de perdão. E isso quebra a narrativa. Porque Roma pode controlar ações, mas não consegue controlar significado. E é no significado que a influência realmente vive. Nos dias seguintes, algo inesperado começa a acontecer. A história não termina ali. Ela se espalha.
primeiro de forma silenciosa, depois com força crescente, não através de armas, mas de brença, não através de poder, mas de convicção. Aquilo que Roma tentou eliminar começa a escapar do seu alcance. O que deveria ser o fim se torna o começo. O que deveria silenciar, amplifica. E isso levanta uma pergunta que nunca desaparece. Roma eliminou uma ameaça ou criou algo muito maior? Porque decisões políticas acontecem em momentos, mas suas consequências atravessam séculos. Pilatos escolheu estabilidade, escolheu proteger sua posição, escolheu manter a ordem, mas ao fazer isso, participou de um evento que sobreviveria ao próprio império. Roma, com toda a sua força, eventualmente desaparece. Seu poder se dissolve, sua autoridade vira história. Mas aquela execução não desaparece. Ela permanece como um marco, um ponto de virada.